A Amante do Inquisidor, de Mônica de Castro, pelo Espírito Leonel, parte 5, capítulo 21. Mais um mês havia se passado, e Solano voltou de sua viagem à África. Chegou cansado, e logo foi recebido por Rúbia, que correu a preparar-lhe um escalda-pés bem quentinho. Sentado novamente, confortavelmente entre almofadas macias, Solano se deliciava com a água tépida que acariciava seus pés cansados. Ao seu lado, Gisele não fazia o menor esforço para aparentar alegria. Estava mesmo bastante contrariada. Ramon chegaria no final do dia e teria que voltar sem que se falassem. Como foram as coisas na minha ausência? Perguntou de olhos fechados. Correu tudo bem, papai? Apressou-se Rúbia em responder. E você, Gisele? Deu-se bem com a minha filha? Otimamente. Rúbia é uma moça gentil e muito agradável. Fico feliz que tenham se entendido. É gentileza de Gisele, papai. Ela que é uma pessoa maravilhosa. Gisele sorriu carinhosamente para Rúbia, que lhe devolveu o sorriso com outro ainda mais encantador. Onde está Diego? Saiu a cavalo, não deve tardar. Cerca de 15 minutos depois, Diego apareceu. Vinha esbaforido e suado, a pele morena tostada de sol. Aproximou-se do pai e estendeu-lhe a mão, cumprimentando-o com formalismo disfarçado. Dô Solano, como está? O velho soltou um sorriso prazeroso e convidou o filho a sentar-se ao seu lado. Durante as 2 horas seguintes, distraiu-se a contar-lhe suas aventuras às quais ninguém prestava atenção, à exceção, talvez, de Rúbia. Gisele se mostrava aborrecida, bocejando de vez em quando e fingindo cochilar na poltrona. Solano não lhe deu importância e prosseguiu com sua conversa enfadonha. À noite, Solano a procurou em seu quarto. Entrou afoito, louco para possuí-la. Embora enojada, Gisele não teve saída. Foi obrigada a se submeter passivamente, mas não fez o menor esforço para fingir que estava gostando. Solano, porém, nem se deu conta disso. Queria apenas satisfazer seus desejos e, depois que terminou, virou para o lado e dormiu. Aproveitando que ele roncava, Gisele jogou o manto sobre os ombros e saiu em busca de Belinda. Precisava dar-lhes ordens para avisar Ramon que não entrasse. Não podia se arriscar. Ao passar pelo quarto de Rúbia, ouviu vozes abafadas. Estacou abruptamente indecisa, pensando no que fazer. Rapidamente tomou uma decisão e foi encostar o ouvido à porta. Do lado de dentro, 2 vozes se elevavam. Rúbia conversava com Diego e eles pareciam discutir. Em dado momento, fez-se silêncio. Gisele não podia ouvir mais nada. Ficou ainda alguns minutos com o ouvido colado à porta, tentando escutar algum ruído, mas nada. Só depois de muito tempo foi que lhe pareceu ouvir um gemido. Não tinha mais dúvidas. Rúbia e seu irmão Diego eram amantes. Em silêncio, continuou seguindo pelo corredor, até alcançar a ala dos criados. Entrou no quarto em que Belinda dormia, pôs a mão na sua boca para que ela não gritasse, e ela despertou assustada. Gisele fez-lhe sinal de silêncio e mandou que se levantasse. Cuidadosamente, Belinda se levantou e a seguiu. Foram para uma sala reservada e, após certificar-se de que ninguém ouvia, Gisele disse rapidamente: Belinda, amanhã, quando Ramon chegar, avise-o de que Solano voltou de viagem. Mande-o embora e diga-lhe para aguardar o meu chamado. Voltou para os seus aposentos, mas não escutou mais vozes no quarto de Rúbia. Na certa já deviam ter terminado. Pensando nos 2 juntos, sentiu um imenso desejo. Há muito não se encontrava com Ramon. Levou a mão ao aldrava e quase a empurrou, mas mudou de ideia. A porta deveria estar trancada. E mesmo que não estivesse, o que diria Rúbia e Diego, que os ouvira se amando? Em silêncio, retornou aos seus aposentos e deitou-se ao lado de Solano. Ele havia ferrado no sono e dormira em sua cama, para o seu desagrado, e ela passou a noite em claro. Ele roncava feito um porco, e ela não conseguia dormir. Na manhã seguinte, bem cedo, ouviu quando ele despertou e fingiu-se adormecida. Ele se levantou ruidosamente, apanhou as roupas e bateu à porta, e Gisele concluiu que ele seguira para os seus aposentos. Pensou que agora conseguiria dormir um pouco, mas o odor fétido que ele deixara sobre seus travesseiros a enjoara.
Solano cheirava suor e bebida, o que a enojava ainda mais. Furiosa, Gisele se levantou de um salto e arrancou os lençóis da cama, atirando para longe os travesseiros. Tornou a deitar-se sobre o colchão nu, pousando a cabeça sobre o braço, e finalmente adormeceu. Quando despertou, o sol já ia pino e ela sentiu fome. Aprontou-se correndo e desceu para a sala onde a família se encontrava reunida para o almoço. Acordou cedo hoje, ironizou Diego. Deixa em paz, Diego, repreendeu Rúbia. Vamos, Gisele, sente-se aqui. Gisele sentou-se na outra cabeceira, do lado oposto de Solano, que não lhe prestou muita atenção. Deu-lhe um sorriso insosso e continuou comendo. E a criada pôs-se a servir Gisele. Ao dar a primeira garfada, pensou que iria desmaiar. A cabeça começou a rodar. Sentiu um forte enjoo e teve vontade de vomitar. Levou a mão à boca e levantou-se apressada, correndo em direção à cozinha. Apanhou uma bacia e vomitou diversas vezes. Espantada com o tamanho mal-estar, ainda estava ofegante quando ouviu a voz de Rúbia. Que foi que houve, Gisele? Está tudo bem? Gisele não respondeu. A cabeça toda rodava. Seu estômago doía e Rúbia continuou. Foi algo que comeu? Não sei. Gisele reforçou a resposta, doida de vontade de sair correndo dali. Não estará grávida? Grávida eu? Se estiver, não diga nada a papai. Porque, ora, Gisele, meu pai não tem mais idade para engravidar ninguém, nem sei se consegue manter relações com você. Com indescritível assombro, Gisele contestou. Engana-se, Rúbia. Seu pai ainda é um homem viril. Aquela revelação deixou Rúbia surpresa e feliz, e ela auxiliou a outra a se levantar. Gisele parecia insatisfeita. Um filho até que não seria má ideia. Herdaria tudo em igualdade de condições com Rúbia, e ela se tornaria uma mulher extremamente rica, ainda mais porque sabia que o filho não era de Solano, mas de Ramon. Estava certa disso. Se estava grávida, Ramon era o pai da criança, e aquilo a encheu de felicidade. Pela primeira vez, acalentou a ideia de ser mãe. Teria aquele filho não propriamente para herdar os bens de Solano, mas porque era fruto de seu amor e de Ramon, e ela não poderia matar uma parte deles dois. De volta à sala, Solano se levantou e indagou com uma certa preocupação. Sente-se bem? Sim, acho que sim. Será que Rúbia vai ganhar um irmãozinho? Disparou Diego. Gisele e Rúbia fuzilaram-no com o olhar, enquanto Solano batia palmas de alegria. Será? Exultou. Será que ainda poderei ser pai a essa altura da vida? Não é nada disso, papai, cortou Rúbia. Gisele sentiu um passageiro mal-estar. Mas pode ser gravidez, não pode? Bem, tudo é possível. Então vou mandar chamar um médico para examiná-la. Se você estiver grávida, pode ir começando a fazer repouso. Gisele pensou em contestar, mas achou que havia algo de bom em tudo aquilo. Talvez assim Solano a deixasse em paz e não a procurasse mais. Ela teria sempre a desculpa dos enjoos para dar. E ele, orgulhoso do filho de outro, não a aborreceria e acabaria procurando uma das criadas para se aliviar. Com o auxílio de Rúbia, Gisele voltou para o seu quarto. Os lençóis já haviam sido trocados e ela se acomodou sobre os travesseiros, pousando a cabeça para descansar. Realmente sentia-se presa de um esgotamento sem igual. Por que disse aquelas coisas? Perguntou a Rúbia logo que esta se acomodou ao seu lado. O quê? Porque acha que o filho não é de seu pai? E é? Não sei. Não sabe ou não quer dizer? O que faria se não fosse? Nada. Não tenho nada com isso. Gisele fitou abismada. Rúbia era uma moça muito madura para sua idade. Não quero que você pense mal de mim. Não penso nada. Aliás, não sou a pessoa mais indicada para julgar quem quer que seja. Por que diz isso? Conhece alguém que seja amante do próprio irmão? Gisele abriu a boca estupefata, mas acabou por confessar. Eu já desconfiava. Ouvi-os juntos a noite passada. Ouviu, sim, e não ficou chocada, porque deveria. Como você, também não posso julgar ninguém. Até já perdi a conta dos amantes que tive, porque a julgaria pior do que eu. Gisele nem sabia por que dizia aquelas coisas. Parecia-lhe que já conhecia Rúbia há muitos anos e que podia contar com ela. De repente viu-se contando-lhe detalhes de sua vida que jamais revelara a ninguém, nem a Esteban, nem a Ramon. Com Rúbia era diferente. Era mulher e parecia dividir com ela a cumplicidade dos anseios femininos. Você é uma pessoa especial, Gisele, gosto de você. Também gosto de você, Rúbia.
Ruby apertou a mão da outra e continuou. Quando Diego e eu nos apaixonamos, nós sabíamos que eram irmãos. Ele vinha sempre com Monsenhor Navarro e nós acabamos sendo criados juntos. Para mim, ele era meu amiguinho mais velho, responsável pelas brincadeiras mais fantásticas. Até que os amiguinhos cresceram e eu me tornei mulher. Já não via mais em Diego companheiro de folguedos. Via nele o homem viril e atraente que se transformara. Um dia o inevitável aconteceu. Estávamos passeando a cavalo, fazia calor e nós fomos nadar. Imagine-se, totalmente despida dentro de um riacho em companhia de um homem maravilhoso, pois foi o que aconteceu. A partir de então, tornamo-nos amantes. Pensávamos até em nos casar. Já íamos falar com meu pai quando minha mãe morreu, e nós ficamos sabendo da verdade. Foi um choque para nós, cheguei a ficar doente. Meu pai ficou preocupado, mas jamais imaginou que nós estivéssemos tendo um romance. Aos poucos fui me curando e tentei me afastar de Diego, mas não consegui. Assim como eu, ele também se apaixonara. Ficamos longe por cerca de 2 meses. Depois disso, voltamos a nos encontrar. Papai nos revelara a verdade tarde demais. O inevitável já havia acontecido. E sabermos-nos irmãos não foi suficiente para sufocar o amor e o nosso desejo. Assim assumimos o pecado e a culpa e continuamos a nos encontrar. Isso é muito triste. Vocês devem ter sofrido muito. Você nem imagina o quanto. Sabemos que o que fazemos é errado e temos certeza de que iremos para o inferno, mas não podemos mais nos afastar. Não é justo. Papai deveria ter nos contado a verdade há mais tempo. Teria evitado que nos atirássemos no pecado. E seu pai sabe? Deus me livre. Acho que papai morreria ou nos mataria. Ele nem Deus confia, é bom que continue assim. No que depender de mim, Rúbia, ele jamais saberá de nada. E quanto ao seu amigo da outra noite, fique sossegada, prosseguiu Rúbia com ar maroto. Não precisa me olhar com essa cara de espanto, Diego me contou tudo. Embora envergonhada, Gisele ficou feliz. Via em Rúbia uma amiga sincera, alguém em quem podia confiar. Ela não sabia como Rúbia conseguia fazer aquilo. Manter um caso com seu próprio irmão, apoiar a gravidez adulterina da madrasta, guardar segredo sobre o seu envolvimento com outro homem e ainda assim amar o pai. Rúbia era realmente uma pessoa singular, e Gisele ficou feliz por tê-la como amiga e aliada. A gestação também a alegrara. Nunca antes pensara em levar avante nenhuma gravidez. Quantas e quantas poções não havia tomado para livrar-se dos fetos indesejados, mas agora sentia que não precisava mais disso. Não precisava mais de nada nem de ninguém. Mesmo seus amigos das trevas, que anos a haviam servido, não lhe importavam mais. Desde que chegara a Cádiz, Gisele deixara de lado suas práticas de magia com medo da reação de Solano. A princípio ficara temerosa, mas agora, segura do amor de Ramon, tinha certeza de que não precisaria mais deles, e nem de longe lhe passava pela cabeça que não poderia abandoná-los, como se eles fossem trapos velhos. Os espíritos das sombras, revoltados com o pouco caso e a ingratidão de Gisele, cada vez mais se voltavam contra ela, tramando sem que ela percebesse os acontecimentos funestos com que pretendiam se vingar. Ao receber a notícia de que não poderia ver Gisele naquela noite, Ramon quase desesperou. Pensou mesmo em invadir o castelo e ir ao encontro de sua amada. A muito custo, Belinda conseguiu contê-lo e ele voltou para casa mais frustrado do que nunca. No dia seguinte, entrou na taverna triste e cabisbaixo, sem falar com ninguém. Apanhou sua costumeira caneca de vinho e foi se sentar à mesa de costume, nem ligando para as contas que precisava conferir. Só pensava em Gisele. Passara o mês alimentando o desejo de vê-la e de tomá-la em seus braços. Partira para Cádiz com o coração aos pulos. E tudo para quê? Para ser despachado pela escrava, com a desculpa de que Solano havia voltado e era perigoso. Na certa aquela hora, Gisele estava deitada em seu leito, recebendo o amor que deveria ser dele. Pensando no calor do corpo de Gisele, em seus beijos, seus cabelos macios, pensou que fosse enlouquecer. Ardendo de desejo, só pensava em tê-la em seus braços novamente. Começou a beber e bebeu além da conta. Já fragilizado, voltou a atenção para Manuela. Naquela noite em particular, ela estava deveras sedutora. Aproximou-se dele e dançou do jeito mais sensual que podia, provocando-os
com seu corpo firme e rijo. Ele não resistiu, puxou-a para si e beijou-a com volúpia. Mal contendo o desejo, levou-a para a casa de Gisele e amou-a com ardor. Naquele momento não pensava em Gisele. Sabia que tinha Manuela em seus braços, mas a solidão, a falta que a moça lhe fazia, o desejo incontrolável, tudo isso facilitou-lhes a aproximação. Durante algumas horas, desligou-se de Gisele, feliz nos braços de Manuela. Não estivesse tão apaixonado, teria seguido com ela, mas não podia. Era louco por Gisele e jamais permitiria que ela descobrisse o que havia acontecido. Capítulo 22. Não sei o que está acontecendo comigo, queixou-se Esteban Amigués. Há muitos dias não me sinto bem. A cabeça me dói, sinto um esmorecimento. O médico diz que você anda trabalhando demais, censurou Miguel com bonomia. Deve descansar. Mas eu tenho que comparecer ao auto de fé. Tenho 3 condenados na execução de hoje, incluindo Blanca Valdez. Pode deixar que eu mesmo cuidarei de tudo. Também tenho um condenado hoje, coisa simples, mas estarei presente mesmo assim. Mas Miguel, o inquisidor-geral, está em viagem a Madrid. Era de se esperar que eu substituísse. Eu mesmo substituirei. Você deve ficar e descansar. Padre Miguel tem razão. Acrescentou Juan, que até então permanecera alheio à conversa. O senhor precisa descansar. Esteban soltou um suspiro profundo e resignado. Fitou Miguel e Juan e deu de ombros desanimado. Está certo, convenceram-me, mas Juan deve ir junto para me representar. Irei, monsenhor, se for da sua vontade. Pouco depois, Miguel e Juan partiram juntos rumo à praça onde havia sido montado o auto de fé. O padre cumprimentou os demais, pediu licença e foi sentar-se na poltrona reservada a Esteban, anunciando que o representaria naquele dia. Juan sentou-se um pouco mais atrás, como de costume, e Miguel deu ordens para que se iniciassem as execuções. Eram 5 no total, 3 de Esteban, um dele e outro de Padre Donário. Naquele dia as execuções seriam todas realizadas pelo machado. Os condenados já não estavam muito bem e poderiam acabar morrendo antes de chegar à fogueira, o que seria um desperdício. Ao menos a lâmina do machado era mais rígida e garantiria o espetáculo da morte. Blanca era a terceira na fila, última de Esteban. Vinha com sua veste branca, o crime que praticara estampado em vermelho na túnica para que todos conhecessem a sua heresia. Ao olhar para ela, Miguel sentiu uma pontada de tristeza. Ao saber do acontecimento, Lucena se sentiria extremamente infeliz. Blanca estava muito ferida e fraca, mas se sustinha em pé sem a ajuda dos carrascos. Ao chegar à sua vez, subiu a cadafalso com passos trôpegos e olhou para a frente, tentando enxergar o caminho por onde deveria seguir. Mas os olhos feridos pela brasa do aço já não podiam ver mais nada, e ela tropeçou e caiu, arrancando a estrondosa gargalhada do público presente. Bateu com a cabeça no chão e desmaiou, e o verdugo pôs-se a cutucá-la com o pé, a fim de se certificar de que ainda estava viva. Começaram então os apupos. A multidão sedenta de sangue queria ver o espetáculo macabro, e a queda de Blanca os fizera pensar que ela havia morrido antes da hora. Por mais que o carrasco a chutasse, ela não se movia. Um filete de sangue escorria de sua testa, e o homem olhou para Miguel e deu de ombros, como a perguntar o que deveria fazer. Na mesma hora, Miguel se levantou e se aproximou do corpo caído de Blanca. Ajoelhou-se ao lado dela e pôs o ouvido em seu peito, a fim de escutar as batidas de seu coração. Efetivamente, podia ouvir seus fracos batimentos cardíacos e certificou-se de que ela ainda estava viva. Tornou a olhá-la penalizado. Sentia muita pena de Blanca, não pelo seu sofrimento, mas por todo o sofrimento que causara sua Lucena. Olhando para ela com os olhos rasos d'água, tomou uma decisão. No momento em que o médico oficial da Inquisição se aproximava, Miguel levantou-se decidido e declarou com ar solene: "Não adianta mais. Esta aqui está morta." Foi um desespero. O público gritava e vaiava, exigindo que fosse derramado o sangue da condenada. O médico ainda tentou experimentar-lhe o coração, mas Miguel segurou seu braço, afirmando com tanta convicção que nenhum médico teve dúvidas: "Já disse que ela está morta." Nova comoção tomou conta do público.
e Miguel chegou a pensar que eles fossem tomar conta da praça. Rapidamente deu ordens a um dos homens que tirasse Blanca dali e a levasse de volta ao calabouço. Padre, interveio o homem. Deixe que a ponha diretamente na carroça com os demais corpos. De carroça, os corpos seriam levados para um local afastado, onde seriam cremados. Miguel não queria que Blanca fosse para lá. Ela estava viva, mas apenas ele sabia disso. Contudo, não podia despertar a atenção de ninguém. Com aceno de cabeça, concordou que o homem a levasse, e Blanca foi atirada na carroça juntamente com os demais corpos. Em seguida, Miguel deu ordens para que prosseguissem com o espetáculo funesto. Outro condenado foi trazido e executado, não sem antes ser levemente açoitado, a fim de que a turba se contentasse com seu flagelo e não lamentasse tanto a morte intempestiva de Blanca. Ao final da carnificina, corpos e cabeças se amontoavam na carroça, numa massa disforme de carne, sangue e ossos. Logo após a cerimônia de encerramento, Miguel correu em direção à carroça, tomando cuidado para que ninguém o visse, principalmente Juan. O último corpo já havia sido atirado lá dentro, e o encarregado se preparava para partir em direção ao campo de cremação quando Miguel o interrompeu. Espere um instante, falou apressado. O homem apertou as rédeas, segurando os cavalos. Algum problema, padre? Sim, esta aqui vai para outro lugar. Apontou para Blanca e esperou. O homem, sem nada entender, quis protestar. Mas padre é uma herege. Não pode ser enterrado em Campo Santo. Faça o que eu disse, homem. E depois quem foi que disse que ela vai para Campo Santo? É apenas um favor que eu estou fazendo a alguns parentes. O homem estacou indeciso. Tem certeza? Não discuta comigo, rapaz. Faça o que estou mandando. Aproximou-se do homem e estendeu-lhe uma bolsinha, que ele apanhou com um sorriso de cobiça, exibindo os poucos dentes irregulares e amarelos. O senhor é quem manda, padre. Aonde quer que a leve? Miguel olhou de um lado ao outro, a fim de se certificar de que ninguém estava olhando. Não podia mandar Blanca para sua casa. Ela já nem tinha mais casa. Além disso, o homem podia dar com a língua nos dentes, o que acabaria por comprometê-lo. Mas ele estava com pressa. Blanca podia acordar e pôr tudo a perder. No gesto rápido e preciso, subiu na carroça do outro lado e ordenou incisivo. Toque os cavalos, direi onde deve parar. O homem pôs os animais em movimento e seguiu adiante, à espera de que Miguel lhe dissesse o que fazer. A certa altura do caminho, ouviram gemidos angustiados e olharam para trás ao mesmo tempo. Blanca acabara de despertar e tentava entender o que estava acontecendo. Cega, não sabia onde estava, mas sentiu o cheiro e o visco de sangue dos executados colados em seu corpo. Ei! Exclamou o homem atônito, freando os animais. O que está acontecendo aqui? Miguel fitou apavorado. O que deveria fazer? Pensou em saltar sobre ele e matá-lo, mas o homem era mais forte na certa, muito mais hábil do que ele. Não tinha saída. Virou-se para ele e falou apressadamente. Não diga nada. Se souber guardar segredo, farei de você um homem rico. O outro fitava-o com um brilho estranho no olhar, já antevendo a fortuna que iria arrancar daquele padre. Olhe, padre, não quero que pense que sou um homem ganancioso, mas o meu silêncio vai custar caro. Não se preocupe, posso pagar. Agora faça exatamente como eu mandar. Miguel deu-lhe ordens para deixá-los próximo à sua casa em São Martim e depois seguir para o local onde os corpos seriam cremados, com a incumbência de não dizer nada a ninguém. Para todos os efeitos, apenas 4 pessoas haviam sido executadas naquele dia. Ninguém de nada sabia e ninguém nada iria perguntar. Só uma coisa alertou Miguel. Se disser uma palavra disso a alguém, nosso trato está desfeito. Se ao contrário mantiver sua palavra, garanto que não irá se arrepender. Pode deixar, padre. Não direi nada a ninguém. Soltou um riso sarcástico e tornou a olhar para Blanca, tentando imaginar que interesse um padre poderia ter numa esfarrapada moribunda feito aquela. Não perguntou mais nada, porém, só pensava no ouro que iria tirar de Miguel. Em sua cabeça, já se via milionário, chantageando o padre cada vez que precisasse de mais dinheiro. Não diria nada a ninguém. Não queria compartilhar com outros a fortuna que merecia ser apenas dele. Blanca, por sua vez, embora não visse nada, ouvia tudo o que eles diziam, e com medo do que estivesse acontecendo, encolheu-se toda na carroça e ficou chorando de mansinho.
Cerca de 1 hora depois, pararam alguns metros antes da casa de Lucena. Miguel saltou rapidamente e ajudou Blanca a descer, amparando-a para que não caísse. Pode andar? Perguntou a ela. Ela assentiu agarrada ao seu braço e ele passou a mão ao redor de sua cintura, apertando-a de encontro ao seu próprio corpo. Depois virou-se para o homem e finalizou. Amanhã receberá seu pagamento. Encontre-me ao anoitecer, nas ruínas do velho moinho perto do Riacho Doce. Sabe onde fica? Ótimo, vá sozinho. Deu-lhe as costas e foi amparado, Blanca, pela estrada, até que chegaram à sua casa. Bateu à porta e Consuelo veio abrir, exclamando com espanto: Minha Nossa Senhora, Padre Miguel, o que é isso? Ajude-me, Consuelo, rápido. Ouvindo aquela gritaria, Lucena veio correndo lá de dentro. Mal podia acreditar que era Blanca quem estava ali, mais morta do que viva. Olhou para Miguel emocionada e atirou-se em seus braços, naquele momento acreditando no quanto ele a amava, sentindo que eu amava também. Levaram Blanca para um dos quartos e a acomodaram na cama, sob almofadas e lençóis macios. Consuelo correu a preparar-lhe uma boa refeição, enquanto Lucena, em lágrimas, limpava-lhe o sangue e as feridas espalhadas pelo seu corpo esquálido. Os olhos baços pareciam vidrados, fitando o vazio, o que só fez aumentar o ódio de Lucena por Gisele. Blanca mal falava. Conseguia apenas balbuciar umas poucas palavras, mas reconheceu a filha de seu noivo e pôde murmurar uma obrigada quase inaudível. Depois de limpa e alimentada, adormeceu instantaneamente, como há muito não fazia. Depois que ela dormiu, Miguel contou a Lucena tudo o que havia acontecido, e ela se emocionou ainda mais. Só mesmo um amor verdadeiro para assumir os riscos que ele assumira. E o tal homem da carroça? Quis saber Lucena depois que se acalmou. Amanhã vou fazer o pagamento. Vou com você. Isso é que não é perigoso. Se você pode se arriscar por mim, também posso me arriscar por você. E depois não se preocupe. Não pretendo aparecer. Quero apenas estar ao seu lado. Miguel sorriu agradecido. No dia seguinte, ao cair da noite, ele e Lucena partiram rumo ao local combinado para o encontro. O moinho estava abandonado e quase desabando, e ninguém se atrevia a entrar ali, com medo de acabar soterrado. O homem ainda não havia chegado e Miguel se acomodou sobre uma mureta de pedras, enquanto Lucena se ocultava nas sombras do outro lado. Não tardou muito e o homem apareceu. Boa noite, padre, cumprimentou irônico. Sem lhe prestar atenção, Miguel tornou de má vontade. Trouxe alguém com você? Não, vim sozinho conforme o combinado. E contou sobre isso a mais alguém? A ninguém. Ótimo. Miguel enfiou a mão dentro da capa e dela retirou uma outra bolsinha de couro, mais pesada e recheada do que a primeira. O homem experimentou-lhe o peso, fitou Miguel com olhos ávidos e deu um sorriso que denotava toda a sua ambição. Ao abrir a boca para dizer alguma coisa, seus olhos se arregalaram e ele soltou uma tosse seca, parecendo sufocar. Pouco depois, cambaleou para a frente, fitou o rosto espantado de Miguel, que recuou aterrado, sem entender o que estava acontecendo, e murmurou agonizante, no exato instante em que tombava bem diante de seus pés. Desgraçado! Miguel fitou primeiro o corpo inerte do homem e depois levantou os olhos lentamente, mal acreditando no que acabara de acontecer. Parada diante dele, Lucena segurava uma faca reluzente, ainda suja com o sangue do homem. Ele ia acabar nos entregando, disse ela com olhar febril. Embora assustado, Miguel abaixou-se perto do corpo do homem e retirou-lhe a bolsinha, ainda presa entre seus dedos. Aquilo não estava nos seus planos, mas fora melhor. Livrara-se de um problema, e se o homem mais tarde começasse a pedir mais e mais dinheiro em troca de seu silêncio? Segurando firmemente a bolsinha, correu para Lucena, tirou-lhe a faca das mãos e atirou-a sobre o corpo inerte do homem, abraçando-a com ternura. Você é muito esperta e corajosa, Lucena disse, cheio de admiração. Estou orgulhoso de você. Voltaram para casa, pensando no que deveriam fazer. E se alguém descobrisse Blanca ali? Agora que Lucena conseguira salvá-la, não queria perdê-la novamente. Quando já não tinha mais esperanças, acabara por cumprir parte da promessa que fizera ao pai. Ela prometera, em seu estertor de morte, salvar Blanca e vingar-se de Gisele. Blanca já estava salva.
Gisele em breve estaria em seu lugar. Lucena correu ao quarto de Blanca para ver como estava passando. Apesar de bastante ferida e fraca, sua respiração parecia regular. Suspirou aliviada e ajoelhou-se aos pés da cama, mal contendo as lágrimas. Ao seu lado, Dom Fernão também chorava. Auxiliado pelos espíritos aos quais se associara, conseguira salvar Blanca da morte horrenda. Ela era muito pura para se transformar no espectro feito ele. Precisava viver. Viver para presenciar de perto a vingança que ele e seus asseclas estavam tramando para Gisele. Beijou Blanca e Lucena no rosto e saiu pela parede. Apesar de Lucena não lhe registrar a presença, sentiu imensa saudade do pai e viu-se presa de um pranto convulso e desesperado. Miguel, preocupado, abraçou-a com força e levou-a dali, e ela só conseguia dizer o quanto odiava Gisele e gostaria de vê-la morta. Embora desse pela falta de Miguel, Juan nem de longe desconfiou de que ele havia conseguido salvar a vida de Blanca, até porque não estava interessado. Seus pensamentos ainda se voltavam para Gisele, e ele se roía só de imaginá-la dormindo com outro homem. Ao voltar para os aposentos de Esteban, ele já estava melhor e havia até se levantado. Monsenhor Navarro censurou com certo carinho. Não devia estar de pé. Lembre-se do que o médico disse. Não se preocupe, Juan, já estou melhor. E o auto de fé como foi, correu tudo bem? Teria sido melhor se Blanca não morresse antes de pôr a cabeça no tronco. Blanca morreu antes? Sim, não aguentou. A multidão ficou furiosa. Ficou, mas Padre Miguel contornou a situação. Mandou açoitar o próximo condenado antes da execução e a turba pareceu satisfeita. Sabia que poderia contar com Miguel. Quanto a Blanca, bem, isso já era esperado. Ela estava mesmo muito mal. Só foi pena ter estragado o espetáculo. Pois é. Esteban ficou vendo Juan se movimentar pelos aposentos, arrumando as camas e os livros na estante. Em dado momento, sentou-se numa cadeira perto da janela e chamou o noviço para junto de si. Sente-se aqui ao meu lado, Juan. Quero falar com você. Juan obedeceu, largou o que estava fazendo e sentou-se ao lado de Esteban, falando com extrema polidez. Pois não, monsenhor, deseja alguma coisa? Não exatamente. Quero saber de você. De mim por quê? Tenho notado que você anda um tanto estranho, muito calado, triste, acabrunhado. Está acontecendo alguma coisa? Não está acontecendo nada. Tem certeza? Tenho. Eu conheço desde pequenino, Juan. Sei quando algo de errado está acontecendo com você. Não há nada de errado comigo, monsenhor. Em que anda pensando, meu rapaz, em mulheres? Sente o desejo tomar conta de você. Juan rusbeceu e sentiu o rosto arder, e Esteban prosseguiu. É isso, não é? Você ainda é jovem, seu corpo todo responde a tanta juventude, não estou certo? Não, não, monsenhor. Não é nada disso. Sinto-me feliz aqui. Não foi isso que perguntei, mas sei que seu coraçãozinho está dolorido. Dolorido, não, senhor? Ainda pensa em Gisele, não é? A afirmação súbita e direta de Esteban confundiu, e Juan sentiu-se corar ainda mais. Não, não. Nem sei por que está falando isso. A senhorita Gisele. Gisele agora é uma senhora casada. Sei disso. E você não deveria mais pensar nela. Não penso nela, monsenhor. Por que haveria de pensar? Juan continuava sentado ao lado do cardeal, bochechas rubras, sem coragem de encará-lo, enquanto Esteban ia se lamentando. A culpa foi minha. Não devia ter deixado as coisas chegarem a esse ponto. Devia ter tomado uma providência logo que descobri essa sua paixão insana por Gisele. Monsenhor Navarro, objetou Juan, confuso e aturdido. Está enganado. Não adianta tentar mentir para mim, sei de tudo. No outro dia, quando chegou aqui com febre e delirando, só falava no nome de Gisele. Juan sentiu que as lágrimas começavam a deslizar de seu rosto e se atirou aos pés de Esteban, rogando em súplica. Oh, monsenhor, por favor, não me castigue. Eu tentei evitar, juro que tentei, mas não consegui. Por mais que eu me esforce, não consigo parar de pensar em Gisele. Gisele não é mulher para você. Gosto dela também, mas ela é uma meretriz. O senhor está enganado, ela me ama. Gisele não o ama. Por que está se iludindo desse jeito? Não estou me iludindo, ela me ama. Ela está casada com outro homem. Porque o senhor obrigou, mas ela me ama, sei que me ama. Pare com isso, Juan. Não vê que assim só irá sofrer ainda mais.
Gisele o ama? Não sei de onde tirou essa ideia. Ela me disse. Gisele disse que o ama. Disse e calou-se envergonhado, ocultando o rosto no colo de Esteban. E o quê? Vamos, Juan, conte-me o quê? Ah, ela, oh monsenhor, não parava de chorar, embora impaciente. Esteban afagou seus cabelos e fez com que ele se levantasse, sentando novamente na cadeira de frente para ele. Ela o quê? Vamos, diga-me. Exijo que me conte a verdade. Intimidado pela autoridade do outro, Juan fechou os olhos e acabou por confessar. Ela me fez homem, monsenhor. Ela o quê? Horrorizou-se, levando a mão ao peito. Ela me fez homem, repetiu com voz sumida. Vocês dormiram juntos, mantiveram conjunção carnal? Sim, meu Deus. Gisele foi longe demais. Não fique zangado com ela, monsenhor. Ela não teve culpa. Sei que ela e o senhor eram amantes, mas não foi culpa nossa, simplesmente aconteceu. Ah, monsenhor, perdoe-me. Vivo aflito com essa traição. O senhor é como um pai para mim e eu não quis traí-lo, mas não consegui. Foi mais forte do que eu, por favor, perdoe-me. Ele estava totalmente descontrolado, e Esteban se aproximou dele, chamando a razão. Juan, contenha-se, seja homem. Ainda em lágrimas, Juan tentou conter o pranto e arrematou hesitante. Gisele me ama. Ela não o ama, disse em voz baixa, mais para si do que para o noviço. Gisele não ama ninguém a não ser, talvez, aquele vagabundo do Ramon. Não é verdade? Explodiu Juan, que ouvira nitidamente as suas palavras. Ela me disse que não havia nada entre eles, ela me disse. Arrependido de haver deixado escapar o nome de Ramon, Esteban tornou confuso. Conhece Ramon? Já o vi na taverna em companhia de Gisele. Sabe quem ele é? Não. Ramon é um vagabundo. É isso que ele é. E é por ele que Gisele está apaixonada. Não é? Ela está apaixonada por mim. Você é um tolo, Juan. Não vê que Gisele o estava usando, na certa para obter informações sobre Padre Miguel? Não. Tanto que ela veio me procurar, contando que você a informara sobre o relacionamento de Miguel e Lucena. Naquele mesmo dia, pedi-lhe que não se envolvesse com você. Sabe o que ela havia me pedido antes? Que a deixasse se casar com Ramon de Toledo. É a ele que ela ama. Será que você não vê? Nem a mim, nem a você, mas a Ramon. Mas ela se casou com Dom Solano, e só porque o Senhor mandou. Não é bem assim. Você fala de coisas que não conhece. Gisele não ama você, isso eu posso lhe assegurar. O Senhor está querendo me punir, não é, monsenhor? Não tenho motivos para fazer isso, Juan. Estou tentando ajudá-lo. Gosto de você como se fosse meu filho. Não quero que sofra por causa de Gisele. Oh, monsenhor, eu a amo. O que posso fazer? Esqueça. Para o seu próprio bem, esqueça Gisele. Se quiser, posso arranjar umas mocinhas para você, sem que ninguém saiba. Não quero. Quero Gisele. Esteban fitou penalizado. Jamais deveria ter permitido que as coisas chegassem àquele ponto. Juan era um rapaz inexperiente e impressionável, e se deixara envolver pela sedução de Gisele. Que jovenzinho não se envolveria com uma mulher vivida e sensual feito ela? Sem ter mais o que dizer, afagou-lhe novamente a cabeça e enxugou-lhe as lágrimas. Daquele dia em diante, tencionava não tocar mais no nome de Gisele na frente de Juan. Queria fazê-lo esquecer da moça, e não havendo nem ouvindo falar o seu nome, talvez ele parasse de pensar nela. Juan era extremamente jovem, e o tempo se encarregaria de amadurecer tanta juventude. Capítulo 23. A felicidade, por ter em seu ventre um filho de Ramon, encheu Gisele de esperanças. Após o nascimento da criança, dariam jeito de se livrar de Solano e se casar com Ramon, e viveriam felizes para sempre, os três, longe de toda aquela sordidez. Solano, por outro lado, acreditava que o filho era dele, e vivia gritando aos quatro cantos que ainda traria ao mundo mais um herdeiro antes de morrer. Gisele não tivera nem tempo de contar tudo a Ramon. Solano chegara e, por causa de sua gravidez, parecia que não iria mais embora. Ficou por 2 semanas seguidas até que resolveu partir. Depois que ele se foi, Rúbia foi bater à porta do quarto de Gisele. Ela estava descansando e a outra entrou bem devagarzinho. Gisele chamou baixinho. Está dormindo? Não, estava apenas descansando, fazendo planos. Que planos? Não podia dizer a Rúbia.
que pensava em matar o seu pai. Por mais que a moça gostasse dela, ficaria com ódio se soubesse. Planos para o meu filho. Despistou acariciando a barriga. O pai dele já sabe? Ainda não, suspirou ela um tanto sem jeito. Quer que eu mande chamá-lo aqui? E você faria isso? E por que não? Por acaso também eu não vivo um romance ilícito e obscuro? O amor é assim mesmo, minha amiga, não se pode ir contra ele. No dia seguinte, Belinda apareceu em casa de Gisele para chamar Ramon. Ele estava dormindo com Manuela e a escrava fez um ar de desagrado quando soube, mas não disse nada. Tinha medo de Gisele e preferiu não se meter naquela história, como Belita já fazia. Ao saber que a Gisele o receberia, Ramon largou Manuela e seguiu direto para Cádiz, em companhia de Belinda. Foi discretamente introduzido nos aposentos de Gisele, e os dois se amaram loucamente. Só depois que terminaram foi que ela lhe contou que estava grávida. Meu filho, Gisele, exultou. Você está esperando um filho meu, tem certeza? Não é daquele porco do Solano? Tenho certeza, Ramon é seu filho. Gisele não queria lhe contar que pensava em dar cabo da vida de Solano. Ramon desistira da ideia do assassinato e ela sabia que ele não queria se envolver em nenhum crime e ainda tentaria fazer com que ela mudasse de ideia, mas ela não permitiria que seu filho fosse criado por outro homem, nem que desse a ele os carinhos que deveria reservar para o seu verdadeiro pai. No momento oportuno veremos o que fazer, disse ele ainda em dúvida. E Manuela, como vai? Bem, tamanha era a felicidade de Gisele que ela nem percebeu as reticências de Ramon. Ele procurou desviar o assunto e pôs-se a lhe contar sobre os negócios, mantendo-a informada sobre o que acontecia na taverna. Teve notícias de Esteban? Não, nunca mais soube dele. É pena. Sente saudades? Na verdade, sinto sim. Você sabe o quanto gosto dele? Ramon não respondeu. Sentia um pouco de ciúmes de Esteban, mas não queria que ela soubesse. Ficou durante toda a noite. Na manhã seguinte, Rúbia veio chamá-lo. Ele levou um susto ao ver a moça ali parada diante dele. Não se preocupe com Rúbia, tranquilizou Gisele. É minha amiga. Foi ela quem sugeriu trazê-lo aqui. Mas agora já é tarde, observou ela. Você deve ir. Meu pai saiu, mas nunca sabemos quando irá voltar. Ainda mais agora que pensa que vai ser pai. Por que está fazendo isso? Retrucou Ramon sem nada entender. Não gosta do seu pai? Gosto e muito. Por isso seria eternamente grata a Gisele pelo bem que está fazendo a ele. Mas não posso fechar os olhos para a realidade. Meu pai é um homem velho e feio, ao passo que Gisele é uma mulher jovem e linda. Eu seria uma tola se pretendesse que ela o amasse e lhe fosse fiel. Além disso, sei o quanto é triste amar-se uma pessoa que não se pode ter. Como assim? Outro dia Gisele lhe contará essa história. Agora venha, meu pai pode voltar a qualquer momento. Ramon não discutiu. Sentia-se grato àquela jovem por permitir que ele encontrasse sua amada. Beijou Gisele apaixonadamente. Deu-lhe outro beijo no ventre e se foi. Belinda já o aguardava e conduziu direitinho para fora do castelo. É um bonito rapaz, elogiou Rúbia. É sim, e eu o amo muito. Ramon não podia vir todos os dias. Além da distância, a prudência aconselhava que não se expusesse tanto. Solano, preocupado com a gravidez de Gisele, afastava-se muito pouco, e era só nessas oportunidades que Ramon a via e às pressas. Com isso, seu romance com Manuela foi se intensificando. Seu coração ainda pertencia a Gisele, mas Manuela era uma mulher ardente e sensual, e Ramon foi se envolvendo. Sempre que Belinda aparecia para chamá-lo, ele largava Manuela e ia ao encontro de Gisele, mas já não se consumia de paixão e desejo como antes, e a falta que Gisele fazia foi sendo suprida pelo calor do corpo de Manuela. Com isso, Gisele também foi se sentindo só. Parara de ter enjoos, mas sua barriga ainda não começara a crescer. Ainda assim, não permitia mais que Solano a tocasse. Sempre que ele a procurava, ela se desculpava com os enjoos e as tonteiras. Ele compreendia e não insistia, e Gisele passava as noites ardendo de desejo, pensando na falta que Ramon lhe fazia. Começou a perder o sono. Quanto mais ansiava por Ramon, menos conseguia dormir. Solano, em seu quarto, dormia de roncar. E Gisele, certa noite, irritada com a falta de sono, levantou-se na ponta dos pés. Sabia que Rúbia e Diego deveriam estar no quarto ao lado e dirigiu-se para lá.
Colou ao ouvido a porta, mas quase não escutava nada. De vez em quando, gemido, um sussurro, risos. Aquilo a foi enchendo de desejo, e ela tomou coragem. Com a mão na aldrava, empurrou a porta e entrou. O quarto estava às escuras, e ela foi se encaminhando para a cama de Rúbia. Os dois estavam nus se amando, e sorriram ao mesmo tempo quando ela se aproximou. Aquilo as espantou deveras. Pensava que Rúbia iria expulsá-la dali, mas ao invés disso, ela estendeu-lhe a mão, que Gisele tomou docemente enquanto Diego a puxava pela outra mão. Gisele deitou-se com eles. Daquele dia em diante, assim como Ramon procurava o corpo de Manuela, Gisele passou a consumir o seu desejo na cama de Rúbia, ao lado dela e de Diego. Rúbia não se importava de vê-la e a Diego juntos. Ao contrário, parecia até gostar. Os três se tornaram amantes. Gisele não vinha sempre. Solano de nada desconfiou. Para todos os efeitos, Gisele sentia enjoos de gravidez. Muitas vezes, descobrira Gisele dormindo no quarto de Rúbia, mas nem de longe lhe passou pela cabeça o que estava acontecendo. Achava natural que a esposa buscasse a companhia de outra mulher naquelas horas, pois só outra mulher poderia ajudá-la com seus problemas íntimos. Gisele não teve coragem de contar nada a Ramon, tinha medo de que ele não aceitasse. Casar-se com Solano fora uma questão de vida ou morte, mas dormir com Diego e Rúbia era uma traição inaceitável, por isso não disse nada. Quando Solano viajava, Belindo o chamava e ele não ia ao quarto de Rúbia. Dedicava-se inteiramente a Ramon e nem de longe desconfiava que ela também o estava traindo. Capítulo 24. Com o decorrer dos dias, Juan foi se sentindo cada vez mais inquieto. Só conseguia pensar nas palavras de Esteban. Gisele não o amava. Amava Ramon, o vagabundo. Mas como podia ser verdade? Ela estava em Cádiz com Dom Solano e Ramon. Será que continuava em Sevilha? Cada vez mais atormentado, resolveu sair. Esperou até que Monsenhor Navarro dormisse e ganhou a rua. Em poucos instantes, adentrava a taverna de Gisele. Tudo parecia como antes, à exceção talvez de Manuela. Agora, era somente ela quem distraía os homens com sua dança. Em silêncio, Juan se sentou a uma mesa no canto e pôs-se a espiar. A taverna não estava muito cheia, e ele pôde prestar atenção a cada detalhe. Envolto em seu manto de veludo negro, Juan passou despercebido. Ninguém conseguira ver-lhe o hábito sob o manto, e ninguém imaginou que ele era um religioso, menos Manuela, que já o conhecia. Ela terminou de dançar e foi para onde ele estava, um sorriso malicioso estampado no rosto. Ora, 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 disse ela em tom de malícia, se não eu não o visto por aqui novamente. Juan sentiu o rosto enrosbecer e teve vontade de se levantar e sair correndo dali, mas a curiosidade o deteve. Não havia visto Ramon e queria saber se ele ainda continuava por ali. Boa noite, senhorita Manuela, respondeu com excessiva cerimônia. O noviço sabe o meu nome? Por favor, senhorita, deixe de brincadeiras. Está bem, concordou ela sentando-se ao seu lado. Mas diga-me o que eu traz aqui. Gisele não está mais à frente da taverna. Eu sei, não vim por causa de Gisele. Não veio a que veio então. Não vai me dizer que veio por minha causa. Fingindo não ouvir os seus gracejos, Juan virou o rosto de um lado ao outro, como se procurasse alguém. Onde está Ramon? Indagou com fingida naturalidade. Não trabalha mais aqui? Ramon? Tornou Manuela desconfiada, com medo de que ele fosse algum tipo de espiã de Gisele. Não vi hoje por quê? Por nada. Ora vamos, noviço. Será que não poderia me chamar pelo nome? Zangou-se. Manuela deu uma gargalhada e acrescentou. Está bem, Juan, mas você ainda não me disse por que está atrás de Ramon. Ele está em débito com a igreja? Juan ignorou o sarcasmo e ficou olhando para o seu rosto, imaginando se poderia confiar nela. Você é muito amiga de Gisele, não é? Cada vez mais desconfiada, Manuela respondeu com cautela. Ela praticamente salvou minha vida. Sei, Ramon. O que tem ele? Juan queria perguntar-lhe sobre o envolvimento de Ramon com Gisele, mas Manuela temia que ele quisesse averiguar se ela e Ramon eram amantes. Em sua ingenuidade, Juan sequer imaginava o envolvimento entre ambos. Tentando parecer casual, prosseguiu. É que fiquei imaginando. Ramon deve estar sentindo muito a falta de Gisele, não é? Quero dizer, com o casamento e tudo mais. É, Ramon deve mesmo estar sofrendo. Por que Ramon estaria sofrendo?
Manuela não estava entendendo nada. Aquele menino parecia dizer coisas sem sentido algum. Afinal, o que estaria tentando descobrir? Escute, Juan. Revidou ela com todo cuidado. Não entendo aonde quer chegar. Ele a fitou com olhos ávidos e tomou coragem para perguntar. Gisele e Ramon são amantes? Ela suspirou aliviada. Você não sabe? São ou não são? É claro que são. Pensei que soubesse, todo mundo sabe. Desde quando? Ora, desde que se conheceram. Mas Gisele está casada com Dom Solano. E daí? Desde quando o casamento é um empecilho para o amor? Juan silenciou, lutando desesperadamente para conter a raiva. Gisele o enganara. Dissera que eu amava, mas estava mentindo. Monsenhor Navarro é que tinha razão. Ela não amava ninguém, a não ser aquele porco imundo do Ramon. Sem dizer nada, levantou-se com ódio, a transfigurar-lhe as feições, e foi-se encaminhando para a porta. Ainda deu uma última olhada para dentro, tentando ver se Ramon estava por ali. Mas ele não apareceu. Ramon estava no quarto, atrás da taverna, cuidando da contabilidade, e nem sabia da chegada de Juan. Da porta deu ainda uma última olhada para Manuela, que permanecia fitando com ar de indignação e se foi. Voltou para a abadia e foi deitar-se. Monsenhor Navarro ressonava alto no quarto ao lado e nem se apercebeu de sua saída. No dia seguinte, levantou-se mais cedo do que de costume, aprontou-se e saiu, deixando um bilhete conciso para Esteban. Tomou a carruagem e rumou para Cádiz. Quando chegou, o castelo já estava em plena atividade. Dom Solano havia saído para resolver uns assuntos. Rúbia e Diego estavam fora, andando a cavalo, e Gisela estava repousando. Foi recebido pelos criados e Belinda correu ao quarto de Gisele para chamá-la. Ela se aprontou rapidamente e desceu apressada, pensando que Juan estivesse ali a mando de Esteban. Encontrou-o no salão principal, andando de um lado a outro, apertando as mãos, cheio de nervosismo. Juan! Exclamou Gisele, correndo para ele e segurando-lhe as mãos. Aconteceu alguma coisa? Ele olhou de soslaio para a escrava e respondeu bem baixinho. Precisava falar-lhe a sós. Gisele meneou a cabeça e levou para o seu quarto. Afinal, era um religioso, e seu marido não iria reclamar de sua presença em seus aposentos particulares. Depois que ele se acomodou, Gisele sentou-se diante dele e tornou a falar. Muito bem, agora conte-me o que houve. Ele permaneceu durante alguns minutos estudando seu rosto. Ela parecia agitada, nervosa, com medo de alguma coisa. Seria medo de que algo houvesse acontecido ao amante. Gisele, balbuciou ele. Da última vez que nos vimos, disse que me amava. A mente de Gisele começou a trabalhar rapidamente. Juan não estava ali para levar-lhe nenhuma notícia ruim. Estava ali para cobrar-lhe algo. Sabia que ele estava apaixonado por ela e lembrou-se de que havia dito que o amava. Até dormira com ele e o transformara num homem. Seria prudente revelar-lhe a verdade sobre seu envolvimento com Ramon. O que quer dizer? Retrucou ela confusa. Disse ou não disse que me amava? Disse. E estava mentindo? Não. Sustentou a mentira. Quando se deitou comigo falando aquelas coisas, estava sendo sincera, não estava? Estava. Então por que mantém um caso com esse tal de Ramon? Não diga isso. Censura exaltada, não é verdade. Você disse que me amava, Gisele, você jurou. Diz que Ramon era apenas um amigo. Mas é. Mentira. Manuela me contou tudo. Você e Ramon são amantes desde quando se conheceram. Mas quem é esse Ramon? E como foi que entrou em sua vida? Gisele começou a se desesperar. Tinha em Juan um forte aliado contra as armadilhas de Miguel. Se perdesse a sua amizade e ele se passasse para o lado daquele padre maldito, nem queria pensar no que poderia acontecer. Rapidamente, chegou mais para perto e falou com aparente tranquilidade. Foi Manuela quem lhe contou isso? Já disse que foi. E disse mais. Diz que vocês ainda mantêm esse romance, a despeito de seu casamento com Dom Solano. Manuela está mentindo, objetou entre dentes. Ela tem ciúmes. Vive se insinuando para Ramon, mas ele não a quer. E ela acha que a culpa é minha, mas não é. Se Ramon não a deseja, o problema não é meu. Só que ela não pode aceitar o fato de que ele não se sente atraído por ela e quis fazer intriga. Juan fitou-a em dúvida. Ela falava com tanta convicção que era difícil não acreditar. Mas Monsenhor disse que você o ama. Ele está enganado. Na certa, só porque vendia a taverna para Ramon, ele ficou imaginando coisas.
Ela desviou os olhos, com medo de que ele percebesse a raiva que ia tomando conta de todo o seu corpo. Por que Manuela fizera aquilo? De Esteban não dizia nada, mas Manuela que direito possuía de sair por aí falando de sua vida? E como é que sabia que ela e Ramon ainda eram amantes? Aos poucos foi percebendo que Manuela parecia saber demais sobre a sua vida, o que a foi deixando inquieta. Ao seu lado, Juan permanecia calado, fitando-a com olhar ávido, como que tentando adivinhar o que ia em seu coração. Em seu íntimo queria acreditar, embora soubesse que ela estava mentindo. Você e Ramon não têm se encontrado? Insistiu. Não, depois que me casei, nunca mais nos vimos. Tem certeza? Por que duvida? Não tenho motivos para mentir para você. E você ainda me ama, amo. Só que agora sou uma mulher casada. Devo obediência e respeito ao meu marido. Por que se casou com ele, Gisele? Choramingou atirando-se aos seus pés. Você sabe. Tornou ela acariciando-lhe os cabelos. Foi preciso. Ele não parava de chorar, agarrado às suas pernas. Aquele era o momento que Gisele esperava. Juan demonstrava fraqueza e fragilidade, e ela se aproveitou da situação para convencê-lo. Vagarosamente foi erguendo pelos braços, até que ele se ajoelhou diante dela e pousou a cabeça em seu colo. Gisele beijou-lhe os cabelos e começou a erguer o seu queixo, beijando de mansinho. Ele não resistiu. Caiu em seus braços afoitamente e se entregou ao amor. Ao final estava satisfeito e convencido. Do jeito como Gisele fizera, devia amá-lo de verdade. Não conte sobre isso a ninguém, Juan. Pediu com voz melíflua. Se meu marido souber, manda me matar. Não se preocupe, Gisele, ficará somente entre nós. Ótimo. Lembre-se que sou uma mulher casada e agora não posso mais dormir com outro homem que não seja meu marido. Você foi a única exceção. Todo convencido, Juan sentiu o peito inflamar-se de orgulho e acabou retrucando. Fique descansada e confie em mim. Não contarei nada a ninguém. Nem a Esteban? Ele titubeou, mas concordou. Nem ao Monsenhor. Gisele sorriu exultante. Mais uma vez conseguira convencer aquele noviço tolo de que ela o amava. Só mesmo uma cabecinha ingênua e pueril feito a de Juan para acreditar num disparate daquele. Mas ela sabia que o rapaz poderia ser-lhe útil ou perigoso. Se estivesse ao seu lado, seria seu verdadeiro aliado. Contra ela, poderia se tornar um feroz inimigo, ainda mais se descobrisse que ela mentira e que usara durante todo aquele tempo. Quando Juan chegou de volta à abadia, Esteban estava quase desesperado à sua procura. Logo que o viu entrar, correu ao seu encontro, demonstrando genuína preocupação. Ao seu lado, Miguel o acompanhava, olhar grave, denotando que também estava preocupado. Juan, explodiu Esteban. Onde foi que se meteu? Não leu meu bilhete? Isso? Estendeu para ele o bilhete e continuou. Não diz nada. Monsenhor Navarro, preciso sair. Não se preocupe, Juan. Onde é que esteve? Nós ficamos preocupados, Juan, acrescentou Miguel. Por pouco, Monsenhor não dá o alarme para a abadia inteira. Estão exagerando. Vai me dizer onde esteve ou não? Estive por aí. Onde? Em lugar nenhum. Saí e fui para o campo, precisava espairecer. Espairecer? Espantou-se Miguel. Por quê? Juan fitou Esteban pelo canto do olho. O cardeal sabia muito bem por quê. Não imaginava que ele houvesse ousado tanto, mas sabia que ele, na certa, estava tentando fugir de seus próprios sentimentos. Juan está com certas dúvidas, esclareceu Esteban mais que depressa. Não sabe se quer mesmo se tornar padre. Ah, é isso? Tornou Miguel desconfiado, imaginando se não havia um dedo de Gisele naquela história, e o que lhe causa tantas dúvidas. Nada demais, amigo Miguel. Ele está enfrentando uma fase difícil, coisas da idade, você entende. Juan sentiu o rosto arder, coberto de vergonha, deu um sorriso forçado e, pedindo licença, rodou nos calcanhares e foi para o seu quarto. Creio que você deva arranjar uma mocinha para ele, sugeriu Miguel. Juan não será feliz fora da vida monástica. Ele não tem ninguém nem preparo nenhum para enfrentar o mundo lá fora. E depois são tempos difíceis. Tem razão, Miguel. Tratarei de providenciar isso. Se você quiser, posso arranjar-lhe algo. Ainda há muitas mocinhas nas masmorras, das quais não posso mais me ocupar. Sua virgindade tem sido atestada pelos carrascos do tribunal, e Juan ainda nos faria um favor. Obrigado. Vou falar com ele.
Tenho certeza de que acabará concordando, afinal é uma tarefa honrosa, essa que lhe confia. Com um aceno de cabeça se despediram. Esteban precisava conversar com Juan, convencê-lo a aceitar o cargo que Miguel lhe oferecia. Serviria para mantê-lo ocupado e desviar sua atenção de Gisele. Juan era ainda muito jovem e não tardaria a esquecê-la. Ao menos era o que ele pensava. Capítulo 25. Depois de intensa noite de amor, Manuela, envolta nos braços de Ramon, fechou os olhos e pôs-se a cantarolar. Ramon sorriu e beijou-lhe a face, soltando-a e virando o rosto para o lado a fim de dormir. Pensava em Gisele. Por mais que gostasse de dormir com Manuela, Gisele era dona de seu coração. Sentia imensa saudade dela e ficava sonhando com o dia em que poderiam viver felizes, ele, ela e o filho. Em dado momento, Manuela parou de cantar e puxou sua cabeça, obrigando-a a virar o rosto em sua direção. Adivinhe quem veio nos visitar hoje? Falou com uma certa excitação. Quem? Fez Ramon tanto quanto receoso. O noviço? Quem, Juan? Ela sentiu o que ele queria. Não sei bem. Perguntou sobre você, Gisele. No começo fiquei assustada, pensando que ele quisesse saber de nós dois, mas depois percebi que o que ele queria mesmo era saber de vocês. Estranho o que você disse. Nada demais. Que vocês eram amantes há bastante tempo. Você lhe disse isso? Por que fiz mal? Ramon não respondeu. Alguma coisa dentro dele lhe dizia que aquela história ainda ia acabar muito mal. Juan não podia saber que ele e Gisele eram amantes, pois o ciúme do rapaz ainda acabaria por colocá-los em alguma situação embaraçosa. Ainda em silêncio, tornou a virar o rosto para a parede e fingiu dormir. Não queria envolver Manuela. No dia seguinte foi a vez de Ramon partir para o castelo de Dom Solano. Sabia que poderia ser arriscado, mas precisava tentar. Com medo de causar algum embaraço a Gisele, bateu os portões e pediu para falar com Rúbia. Dom Solano estava em um dos salões em companhia de Gisele e não o viu quando foram chamar a filha. Rúbia apareceu imediatamente e mandou que Ramon entrasse, conduzindo-o para um dos terraços mais afastados e sentou-se com ele em um banco. Está sendo muito imprudente, Ramon, censurou Rúbia. Eu sei, desculpou-se acanhado, mas o assunto é deveras urgente. Não posso chamar Gisele, meu pai está em casa. Por favor, Rúbia, o assunto é mesmo sério. Preciso falar com ela o mais rápido possível. Lamento não poder atendê-lo. Meu pai vai ficar desconfiado. Eu lhe imploro, Rúbia. Invente uma desculpa e saia com ela, é só o que lhe peço. O que pode ter acontecido assim de tão grave para você estar desse jeito? Alguém descobriu alguma coisa sobre vocês? É o que temo. Rúbia me deu a cabeça e falou. Saia do castelo agora e me espere mais abaixo, na beira da estrada. Darei um jeito de ir até lá a cavalo com Gisele. Só não garanto que possa ser logo. Esperarei o quanto for necessário. Depois que ele saiu, Rúbia voltou para dentro. Gisele estava no salão com Dom Solano, aparentando profundo enfado com sua conversa sobre as futuras possibilidades na América recém-descoberta. De vez em quando bocejava e olhava pela janela, tentando arranjar uma desculpa para escapar de tão desagradável companhia. Foi quando Rúbia apareceu. Entrou sorridente, beijou o pai e Gisele e sentou-se ao lado dele. Por cerca de meia hora, ficou fazendo-lhes companhia até que Diego também apareceu e foi juntar-se a eles. Ah, Diego! Rúbia foi logo dizendo, que bom que você chegou. Assim pode fazer companhia a papai por uns instantes. Dom Solano ergueu as sobrancelhas e encarou a filha. Fazer-me companhia? Repetiu indignado, porque... Preciso de Gisele por uns instantes, papai. Coisas de mulher você não vai se interessar. Não foi preciso muito para Diego compreender que Rúbia precisava falar a sós com Gisele. Não sabia que Ramon fora procurá-la, mas compreendeu a urgência da situação e atalhou. Pode deixar que cuidarei bem dele, Rúbia. Vão e podem se demorar o quanto quiserem. Dom Solano ficou embaevecido. Sempre que o filho lhe fazia companhia, ele se sentia extremamente feliz e agradecido. Sentindo a atenção do rapaz, pôs-se a falar sobre seus futuros planos na América. Enquanto isso, Rúbia saiu puxando Gisele pela mão, caminhando em direção às cocheiras. Aonde vamos? Indagou Gisele assustada. Ramon está nos esperando, ele precisa falar com você. Onde ele está? Na beira da estrada. Venha depressa, não podemos nos demorar.
Ruby apanhou 2 cavalos e estendeu um para Gisele, que tomou as rédeas e montou com todo cuidado. No fundo podia imaginar por que Ramon fora até ali daquele jeito. Na certa já ficara sabendo das indagações de Juan. Em silêncio, passaram pelos portões do castelo e seguiram pela estrada, mas abaixo, Ramon as esperava. Já estava ficando vermelho de tanto apanhar sol. Ficara lá por mais de 1 hora, mas não podia voltar sem falar com Gisele. Ramon ajudou Gisele a descer do cavalo, enquanto Rúbia foi se sentar à sombra de uma árvore do outro lado da estrada. Não se demorem, alertou. Não quero que papai desconfie de nada. De mãos dadas, Ramon e Gisele foram sentar-se debaixo de outra árvore, um pouco afastada daquela em que Rúbia estava. Ele a beijou avidamente, mas sentiu uma certa frieza em seus gestos. O que há com você? Indagou decepcionado. Pensei que fosse ficar feliz em me ver. Estou, respondeu ela hesitante, mas também estou surpreso. O que aconteceu? Não sei se você já sabe, mas Juan andou fazendo perguntas sobre nós. Andou a quem? Ele hesitou, mas não podia deixar de responder. A Manuela. Como é que você sabe disso? Ora, Manuela me contou. Por quê? Porque ela trabalha para mim, esqueceu? Não esqueci. Só não entendo como é que Manuela sabe tanto sobre nós. Sabe até quando foi que começamos a nos encontrar. Na mesma hora, Ramon sentiu o rosto arder, e Gisele percebeu o rubor cobrindo as suas faces. Está acontecendo alguma coisa entre vocês, tornou Gisele cada vez mais desconfiada. Por pouco Ramon não engasgou. Engoliu em seco e, cabeça baixa, revidou com voz sumida. O que é isso, Gisele? Por que essa desconfiança agora? Porque você está muito estranho. E Juan ficou sabendo de tudo a nosso respeito por intermédio dela. Você esteve com Juan? Assim como você, ele também veio me procurar louco de ciúmes. E o que você fez? Juan é um jovem tolo e ingênuo. Não foi difícil convencê-lo de que a Manuela estava errada. Como foi que o convenceu, Gisele? Teve que dormir com ele? Isso não vem ao caso. Juan é apenas um garoto. Ah, não vem ao caso, não é? Você sempre arranja uma desculpa para justificar o fato de que dorme com todo mundo. Eu não durmo com todo mundo. Só com Dom Solano e com Juan, além de mim, é claro. E Monsenhor Navarro ainda tem dormido com ele também. Mal contendo a indignação, Gisele estatelou-lhe uma bofetada no rosto e Ramon levantou-se indignado. Não devia ter feito isso, Gisele, disse entre dentes. Você não tem esse direito. Já arrependida, Gisele correu para ele e atirou-se em seus braços, balbuciando em lágrimas. Ramon, perdoe-me, perdi a cabeça e a gravidez me deixa confusa. Ouvi falar na gravidez? Ramon se acalmou. Não podia esquecer que ela carregava no ventre seu filho. Está certo, Gisele, acalme-se. Perdoe-me. É que fico louca só de pensar que você possa estar dormindo com aquela Manuela. Não estou dormindo com ninguém. Eu sei. Embora não possa dizer o mesmo de você, não é mesmo? Ah, Ramon, não fique zangado comigo. Você sabe que não gosto de dormir com ninguém além de você. Mas Solano é meu marido e Juan precisava ser calado. Quanto a Esteban, há muito não temos nada. Ele hoje é como um pai para mim. Por favor, não se zangue por causa de Juan. Eu fiquei desesperada. Quando ele veio me procurar, perguntando se nós éramos amantes, eu não sabia o que fazer. E então, fez a única coisa que realmente sabe fazer, não é, Gisele? Fez sexo com ele. Fiz isso porque precisava. Foi a única forma que encontrei de fazê-lo acreditar em mim. Para nossa segurança, Juan precisa acreditar que eu o amo. Por favor, acredite. Ramon acreditava. Era mesmo impossível que uma mulher feito Gisele fosse se interessar por um rapazola magricela e inexperiente feito Juan. Ainda assim, não podia deixar que ela desconfiasse de Manuela. Não falemos mais nisso. Cortou ele de forma perspicaz. Eu a amo e nada pode abalar esse amor. Ela se acalmou, recostou a cabeça em seu peito e apanhou a sua mão, pousando-a sobre seu ventre. Ramon ficou embaivecido, tentando sentir o bebê, mas a gestação ainda era muito recente e ele não pôde perceber nada. Jura que não está dormindo com a Manuela? Sondou de repente. Mais uma vez ele titubeou. Não esperava pela pergunta e sentiu a voz presa na garganta quando respondeu. Juro. Foi lacônico demais, artificial demais, e Gisele não se convenceu. No entanto, naquele momento, não queria mais reavivar nenhuma discussão. Iria agir à sua maneira e dar um jeito de descobrir.
Segurou-lhe o rosto entre as mãos e beijou com ardor, não ouvindo a voz de Rúbia, que a chamava do outro lado da estrada. Gisele, vamos, é hora de voltar. Despediram-se e voltaram para o castelo. Dom Solano, ainda preso à companhia de Diego, nem dera pela sua falta. Eles tornaram a entrar na sala e foram se sentar perto dele. Ah, fez ele, batendo no joelho de Gisele. Já voltaram? Ela sorriu meio sem graça e Diego perguntou, dirigindo-se a Rúbia. Que tal um passeio? Excelente ideia. Os dois se levantaram e saíram. E Gisele ficou a sós com Dom Solano, que ria para os filhos completamente embaivecido. Ficou vendo-se afastar e só então voltou-se para Gisele e continuou com seus sonhos e planos, mal se apercebendo do ar de contrariedade e repulsa que Gisele agora nem se dava o trabalho de esconder. Capítulo 26. A casa de Miguel em São Martim ficava um tanto quanto afastada da cidade, e poucas pessoas costumavam passar por ali. Ninguém conhecia aquele seu recanto, e ele só aparecia à noite quando não podia ser visto. Na abadia ficaram sabendo do assassinato do homem que dirigia a carroça com os corpos dos executados, mas ninguém desconfiou de sua participação naquele crime. Para todos os efeitos, o homem se envolvera com bandidos e tivera o fim que merecera. Para todos os efeitos também, Blanca estava morta e seu corpo cremado, e o caso de Dom Fernão já era página virada no livro de execuções de Esteban. Naquele dia, porém, Miguel apareceu mais cedo. Ainda era dia quando ele chegou e viu que Lucena lia para Blanca no jardim. Blanca fitava o horizonte com olhos vítreos, que nada viam além da escuridão. Apesar de bastante magra e abatida, dava visíveis sinais de melhora. Lucena cuidava dela com carinho e dedicação, cobrindo-a de toda a atenção possível. Aos pouquinhos fora ganhando peso e as chagas começavam a se fechar. Miguel se aproximou e fez sinal para que Lucena concluísse a leitura. Sentou-se num banco próximo e ficou esperando até que ela terminasse. Ao final, Lucena chamou Consuelo e deu-lhe ordens para cuidar de Blanca, que acabara por adormecer sob o calor do sol. Lucena ajeitou-lhe a manta, beijou-a gentilmente no rosto e foi ao encontro de Miguel. O que eu traz aqui tão cedo? Indagou ela beijando nos lábios. Você é sagrado bispo. É mesmo? Não diga. Recebi hoje a comunicação. Haverá uma solenidade em 2 dias. Mas que maravilha, Miguel, parabéns. Tenho trabalhado duro, Lucena. Preferia que não falasse sobre isso. Sabe que não aprovo o seu trabalho. Não fosse eu que sou, jamais teria conseguido salvar Blanca. Tampouco poderia tê-lo ajudado. Sei disso. Interrompeu ela com outro beijo. Mas é que quando me lembro de meu pai... Começou a chorar baixinho, olhando para Blanca com piedade. Miguel estreitou-a de encontro ao peito e beijou seus cabelos, falando com maciez. Não chore, Lucena. A culpa não é do Santo Ofício. Estamos a serviço de Deus. A culpa foi de Gisele. Foi ela quem delatou seu pai. Não fale no nome dessa mulher novamente, eu a odeio. Odeio sem nem mesmo conhecê-la. Também a odeio, minha querida. E ela não perde por esperar. Tenho certeza de que Deus ainda colocará em minhas mãos as armas com que irei destruí-la. É o que espero. E depois partiremos para o seu ex-noivo. Alguma coisa sobre ele você soube? Ainda não. Com tantos acontecimentos, não tenho me empenhado muito nisto. Prefiro concentrar-me primeiro naquela mulher. Mas você a deixou escapar? Eu não a deixei escapar. Esteban insistiu em casá-la com Dom Solano e eu nada pude fazer. Contudo, tenho certeza de que ela ainda dará algum passo em falso que me ajudará a prendê-la. Quero que ela sofra tudo o que meu pai sofreu, e Blanca também. Devo isso a eles. Aquela mulher tem que pagar por todo o mal que nos fez. Farei com que pague com a vida. Não, a vida é pouco para o que ela me deve. Quero que seu corpo sangre como o de meu pai, que seus olhos queimem como os de Blanca, que ela perca tudo como eu perdi. Quero tudo que lhe pertence, tudo. Não se preocupe com isso. Darei um jeito de lhe transferir todos os bens de Gisele. Não sei ao certo o que ela possui, mas segundo o que Esteban disse, ela conseguiu juntar um tesouro considerável. Vai ser tudo seu. Ótimo. Quero que ela saiba disso. Quero que saiba que tudo que é seu passará a pertencer à filha do homem que ela enganou e destruiu. Não se iluda, Lucena. Gisele enganou e destruiu muitos homens. Seu pai não foi o primeiro. Cadela enganou até Esteban.
enfeitiçou com suas magias e ele ficou caído por ela. Mas no momento em que despertar, vai perceber quem ela realmente é e ainda vai nos ajudar a acabar com ela. Ao ouvir o nome de Esteban, Lucena sentiu um arrepio. Por mais que Miguel lhe dissesse que ele não fora culpado de nada, ela não podia esquecer que fora ele quem mandara colocar seu pai na masmorra, e pior, naquele sarcófago maldito que eles chamavam de Virgem de Nuremberg. Vamos mudar de assunto, sim? Pediu ela. Sei que Esteban é seu amigo, mas não posso mentir que goste dele. Sei que não gosta, mas Esteban é meu amigo e eu jamais poderia fazer qualquer coisa contra ele, e nem você. Prometa-me que nunca vai tentar nada contra ele. E o que é que pode uma pobre moça desamparada contra um poderoso inquisidor do Santo Ofício? Miguel ficou satisfeito. Quando voltou à abadia, soube que Esteban estava novamente acamado e foi visitá-lo em seus aposentos. Bateu à porta suavemente e Juan veio atender. Monsenhor está dormindo? Perguntou baixinho. Juan fez sinal com a cabeça que sim, mas a voz de Esteban chegou até eles nítida e sonora. Deixe de bobagens, Juan. Estou muito bem acordado. Com um gesto de resignação, Juan deu passagem a Miguel, que foi sentar-se ao lado de Esteban na cama. Como está, meu amigo? Indagou solícito. Melhor agora. É a maldita dor de cabeça. Não sei o que me causa esse mal-estar. Você precisa descansar. Sabe o que o médico diz? Esperou alguns minutos antes de perguntar. E Gisele, como está? Tem tido notícias dela? Por que a pergunta? Estranhou Esteban. Você nunca teve interesse em Gisele? Por nada, apenas curiosidade, ela anda sumida? Gisele agora é uma senhora de respeito, casada com um homem íntegro e temente a Deus. Dom Solano é um bom cristão. Sei disso, Esteban, não fique zangado. Não estou zangado, mas você sabe que não gosto de sua cisma com Gisele. Perdoe-me, não pretendia contrariá-lo. Deixemos Gisele de lado, meu amigo. Nesse assunto nós nunca concordaremos. Tem razão. Fez uma pausa e prosseguiu. E quanto a Ramon de Toledo, tem ouvido falar dele? Esteban sobressaltou-se. Mais uma vez, Miguel insistia com Ramon. Será que já sabia de algo? Por que tem tanto interesse em Ramon? Por nada, é apenas curiosidade. Curiosidade ou desejo de vingança? Como assim? Ramon foi noivo de Lucena. Ramon é um canalha. Você está mesmo apaixonado, não está? Você sabe que sim. Eu mesmo lhe confessei. É por esse motivo que preciso encontrar Ramon, para fazê-lo pagar por toda a humilhação que fez Lucena sofrer. Não acha que isso é um exagero? O rapaz só não quis se casar com ela. Para você posso contar. Ramon seduziu Lucena às vésperas do casamento e depois abandonou. Não me diga. Por isso preciso encontrá-lo. E o que pretende fazer com ele? Ainda não sei. Vai depender do que Lucena decidir. Entendo. Bem, agora vou deixá-lo descansar. Creio que já tomei demais do seu tempo por hoje. Oh, não, não. Você é meu amigo e é sempre bem-vindo. Por falar nisso, está feliz com o bispado? Confesse, Esteban. Tem um dedo seu nisso, não tem? Mais ou menos. Roma pediu informações sobre todos os nossos inquisidores. Sabe que nosso inquisidor-geral viaja mais do que trabalha e me delegou praticamente todos os seus poderes. Por isso fui eu que tive que atender ao pedido de Roma. Falei tudo sobre você e os outros padres, e é claro que o seu nome tinha que ser escolhido. Afinal, você é um dos melhores inquisidores que Sevilha já conheceu. Foi muita bondade sua. Ser bispo é um sonho antigo. Não fiz nada que você não merecesse. O mérito é todo seu, meu amigo. Mesmo assim, não fosse por você, eu não teria conseguido. Enquanto os dois padres conversavam, Juan ficou ruminando as palavras de Miguel. Aquela Lucena devia estar pressionando para descobrir o paradeiro de Ramon. E se ele mesmo contasse? Juan sabia muito bem onde ele estava e podia dizer-lhe tudo, mas tinha medo da ira de Monsenhor Navarro. Esteban parecia proteger o rapaz também, e não ficaria nada satisfeito se soubesse que ele estava metido naquela história. Por mais que Gisele lhe jurasse que não havia nada entre ela e Ramon, era bom não facilitar. Saber que Padre Miguel o estava procurando dava-lhe uma certa tranquilidade. Se sentisse ameaçado, bastaria apenas uma palavra para que Ramon saísse de seu caminho. Pediria a Miguel que não dissesse nada a Esteban que fora ele o informante. Será que concordaria? Talvez sim,
Por mais que fosse a amizade entre ele e Esteban, o amor por Lucena haveria de falar mais alto, e Miguel ainda lhe seria eternamente grato por aquele pequeno favor. Capítulo 27. Desde seu último encontro com Ramon, Gisele perdeu o sossego. As palavras de Ramon não saíam de sua mente, e ela via e revia o seu rosto rubro e dissimulado, afirmando que não tinha nada com Manuela. Era mentira, ela sabia. Tinha certeza de que ele estava mentindo. Aquilo a encheu de ciúme e de raiva. Dia após dia, Gisele só pensava na oportunidade de desmascarar aqueles dois. Seu humor ficou completamente alterado. Gisele vivia irritada, senho fechado, parecendo de mal com a vida. Até Dom Solano reparou, mas ela conseguiu se excusar, alegando o mal-estar próprio da gravidez. Ele não desconfiou, mas Rúbia sim, e Diego também. O rapaz foi o primeiro a notar a alteração no comportamento de Gisele, e foi quem chamou a atenção de Rúbia. Já notou como Gisele anda estranha? Já sim, mas ela diz que não anda se sentindo bem por causa da gravidez. Conversa. Aposto como aconteceu alguma coisa. Mas o quê? Será que foi com Ramon? É possível? Você não disse que ele veio aqui outro dia? Veio. Será que é aquela história do noviço Juan? Gisele tem medo de que ele possa falar com alguém sobre seu envolvimento com Ramon. Não sei, Rúbia. De qualquer forma, algo não vai bem. Rúbia ficou pensativa e começou a reparar melhor em Gisele. Efetivamente, seu humor ia de mal a pior. Gritava com os criados, batia em Belinda, jogava coisas no chão. Seu pai então nem podia se aproximar dela. Solano ficava desgostoso, mas aceitava a desculpa da gravidez e não dizia nada, certo de que aquilo tudo passaria após o nascimento do bebê. Um dia, Rúbia não conseguiu mais se conter. Gisele havia acabado de dar uns bofetões em Belinda por causa de uma comida muito salgada. Após o almoço, Rúbia foi puxando Gisele pelo braço e saiu com ela para o pátio. — O que você quer? Indagou Gisele de mau humor. — Estou muito cansada para passear. — Escute aqui, Gisele, objetou Rúbia com firmeza. O que é que está acontecendo? Por que está tratando todo mundo desse jeito? De que jeito? Você está mal-humorada, agressiva, o que há com você? Gisele desatou a chorar. Já estava mesmo sensível por causa da gravidez, e qualquer coisinha lhe trazia lágrimas aos olhos. A amiga passou o braço ao redor de seus ombros e deu-lhe um beijo nas faces, e Gisele se agarrou a ela, falando aos tropeções. — Oh, Rúbia, ajude-me. Estou desolada sem saber o que fazer. E o que foi que houve? É o Ramon. Desconfio que anda tendo um caso com Manuela, a dançarina da taverna, essa mesma. Mas por quê? Ramon ama você. Ele está me traindo, sei que está. Será que você não anda imaginando coisas? Talvez a gravidez a esteja deixando muito impressionável. Não, tenho certeza. Vi em seus olhos. Ele disse que não há nada entre eles, mas eu sei que está mentindo. Ramon não consegue me enganar, não a mim. Está certo, Gisele, acalme-se. Não quer que os outros desconfiem, quer? Ela meneou a cabeça, então fique calma. Daqui a pouco até papai vai perceber, é isso que quer? Não. Então trate de sossegar. Não posso, Rúbia, preciso descobrir. Se Ramon está me traindo, preciso saber. Pense bem. Ramon a ama, disso tenho certeza. Mas você está longe, casada com outro homem. Não acha natural que ele também queira se divertir com outras mulheres? Não posso suportar a ideia de vê-lo nos braços de outra. Mas você faz a mesma coisa? Não faço, não. Meu casamento com seu pai é uma farsa. Desculpe-me se falo assim de seu pai, Rúbia, mas você sabe que não o amo. Só me casei com ele porque Esteban insistiu. Sei disso e ele também. Contudo, você está casada e está esperando um filho que bem poderia ser dele, mas não é. Só que ninguém sabe disso. Todos pensam que sim, depois você faz sexo com ele e não faz, mas é diferente. E teve que se deitar com Juan também, não teve? Foi preciso, Rúbia. Juan ia nos entregar. E faz sexo comigo e com Diego. Vocês são meus amigos. Ajudam-me a suportar a ausência de Ramon. Cada um tem os seus motivos, Gisele. Mas o resultado é o mesmo. Você dorme com outros homens por interesse. Ramon dorme com outras mulheres por necessidade. Não sei por que o defende. Não estou defendendo. Apenas quero mostrar-lhe que isso não é assim tão horrível. Pior seria se ele não amasse, se a estivesse enganando em seus sentimentos.
se estivesse usando ou iludindo. Mas ele não faz nada disso. O Ramon ama muito. Qualquer um pode perceber. Sei disso, Rúbia. Sei que ele me ama, mas não posso. Por mais que queira, não posso aceitar o fato de que ele esteja dormindo com Manuela. Você não tem certeza disso. Eu preciso saber, preciso ter certeza. Para que o que vai fazer abandoná-lo? Não, isso nunca. Jamais poderia viver sem Ramon. Então de que adianta saber? Posso dar um jeito em Manuela. Mas que jeito? Aposto como Manuela não representa nada para ele. Por isso mesmo, preciso afastá-la de meu caminho. Nesse momento voltou a chorar descontrolada. Oh, Ruby, ajude-me, por favor, ajude-me. O que quer que eu faça, Gisele? Ramon está em Sevilha, não é assim tão perto. Mas eu vou até lá. No seu estado é loucura. Loucura eu não preciso ir. Tenho que me certificar com os meus próprios olhos. Eu não faria isso se fosse você. Pode não fazer bem ao bebê. O bebê que se dane. Gisele, que horror. Oh, Rúbia, perdoe-me. Não é verdade. Não quero mal ao meu filho. Quero que ele nasça e seja criado pelos pais deles. Por mim e por Ramon. Calou-se aturdida. Criado por você e por Ramon. Tornou Rúbia confusa e perplexa. Mas como se você é casada com meu pai? Gisele jamais poderia lhe contar os planos que tinha para Dom Solano. Rubê podia apoiá-la em suas loucuras, porque sabia que o pai era um velho incapaz de satisfazê-la como merecia. E depois sabia que quando se casara, já era apaixonada por Ramon, e só aceitara aquele casamento para fugir das garras de Padre Miguel. Rubê era bastante compreensiva e a vinha ajudando, mas nunca apoiaria o assassinato de seu próprio pai. Com medo de se deletar, Gisele respondeu aturdida. Desculpe a franqueza, Rúbia, mas seu pai já é um velho, não vai durar para sempre. Rúbia baixou a cabeça pensativa. Gisele tinha razão. O pai já era um homem idoso e não era eterno. Depois que ele morresse, Gisele ficaria viúva e nada impediria de se casar com Ramon. Tem razão. Depois que ele se for, você estará livre para fazer o que quiser de sua vida, mas por enquanto ele ainda é seu marido. Não fique zangada comigo, não estou. Está sim. Você ficou diferente. Não ligue. É que amo muito meu pai. Entendo que você é uma mulher jovem e que é apaixonada por Ramon e acho que ninguém tem o direito de separar um amor assim tão grande. Mas meu pai tem sido feliz ao seu lado e eu não gostaria de ver a sua felicidade destruída. Isso não vai acontecer. Não vou fazer nada para desgostá-lo. Você sabe que eu nunca interferi em seu romance com Ramon, mas gostaria de lhe pedir uma coisa. Deixe que meu pai alimente a ilusão de que é o pai dessa criança que você espera. Isso está lhe fazendo um bem enorme. Gisele engoliu em seco. Pretendia matá-lo, mas gostava muito de Rúbia e não queria enganá-la. Durante alguns minutos permaneceu confusa, pensando no que deveria dizer. Podia mentir para ela, mas sua consciência lhe dizia que estaria perdendo a única amiga que conhecera em toda sua vida. Por fim tomou uma resolução. Ou fugiria com Ramon, ou esperaria que Dom Solano morresse de causas naturais. Ele estava velho e não deveria durar muito tempo mesmo. Não se preocupe, Rúbia, tranquilizou ela, segurando a mão da amiga. Isso não vai acontecer. Enquanto viver, seu pai acreditará que o filho é dele. Não lhe direi nada. Obrigada, retrucou Rúbia agradecida, beijando-lhe a mão. Foram caminhando para o lado de fora e ganharam a campina em frente ao castelo. A passos vagarosos continuaram passeando e Gisele retomou a palavra sobre aquele outro assunto. Que assunto? Sobre Ramon e Manuela? Lamento, mas eu preciso saber. Não faça isso, você poderá se arrepender. Ainda assim tenho que descobrir e vou descobrir. O que vai fazer? Vou até Sevilha. Como? Papai não vai permitir. Ele precisa se ausentar do castelo por uns dias, mas ele não quer. Ajude-me, Rúbia, faça com que viaje. Como é que farei isso? Não sei, dê um jeito. Peça a Diego para ajudar. Ele pode inventar uma história de que seu pai está sendo chamado para resolver algum assunto na África. A África é distante, Gisele. Uma viagem até lá demora muito tempo, meu pai não irá. Ajude-me, Rúbia, por favor. É só o que lhe peço. Com um suspiro de resignação, Rúbia acabou por concordar. Está certo, verei o que posso fazer. Na semana seguinte, a ajuda veio de forma inesperada. Diego recebeu uma carta de Esteban,
pedindo-lhe que fosse a Madrid imediatamente. Sua mãe estava muito mal e mandara chamá-los. Esteban informava que no dia seguinte iria ao castelo buscá-lo para juntos viajarem a Madrid. Solano ficou desconsolado. Apesar dos longos anos que o distanciavam, ainda sentia por ela uma certa ternura. Afinal, era a mãe de seu primogênito. Por que não acompanhamos Diego, papai? Sugeriu Rúbia, já pensando na oportunidade que Gisele tanto esperava. Não posso, minha filha. Bem que gostaria de prestar minhas últimas homenagens a Marieta, mas não posso deixar Gisele sozinha. Ora, Solano, não precisa se preocupar comigo, objetou Gisele com voz subitamente doce. O castelo está cheio de criados, e depois Belinda está comigo há anos e sabe muito bem cuidar de mim. Ainda falta muito para essa criança nascer, papai. A barriga de Gisele ainda nem cresceu. Vá, Solano. Não se preocupe comigo, estarei bem. Não sei. Tenho medo de que algo lhe aconteça. Mas o que poderá me acontecer aqui? Ficarei bem, já disse. É isso mesmo, papai. Gisele já não é mais nenhuma garotinha, pode cuidar de si e do bebê. Fez ele em dúvida, tem certeza? Absoluta. Não vai ficar aborrecida de ter que ficar sozinha? Terei com que me distrair. Acho mesmo que vou começar a fiar algumas roupinhas para o bebê. Dom Solano sorriu satisfeito. Está certo, então. Amanhã, quando Monsenhor Navarro chegar, nós o acompanharemos. No dia seguinte, Esteban chegou bem cedo e ficou surpreso com a comitiva que o acompanharia. Pensou que somente o sobrinho iria com ele e sentiu uma certa apreensão por ter que deixar Gisele só. Não que temesse pela sua segurança, mas seu coração lhe dizia que algo não se encaixava naquela história. Ela estava muito solícita, alegre, falante. Quem não a conhecesse diria tratar-se de genuína alegria, mas ele, que já a conhecia há bastante tempo, sabia que ela deveria estar tramando alguma coisa. Dom Solano se despediu e saiu com Rúbia e Diego. A carruagem de Esteban era ampla e tinha espaço para os 4. Não vem, titio? Perguntou Diego, vendo Esteban parado no salão sem se mexer. Vai indo, respondeu ele sem tirar os olhos de Gisele. Há algo que tenho que falar com Gisele. Esteban esperou até ter certeza de que os 3 já haviam mesmo saído e se aproximou de Gisele, que não ousava encará-lo. Gisele chamou ele calmamente. O que é? Tornou ela levantando os olhos úmidos para ele. Conheço-a melhor do que ninguém, Gisele. Melhor até do que Ramon. Porque você seria capaz de cometer as maiores loucuras. Esteban, deixe-me terminar. Não sei o que está acontecendo nem o que você está pretendendo, mas sei que está tramando algo. Só vou adverti-la de uma coisa. Tenha cuidado. Nem sempre poderei salvá-la de sua própria insensatez. Não sei do que está falando, Esteban. Não estou tramando nada. Está. Meu coração diz isso. Não sei o que é, mas posso sentir. Está se preocupando à toa. Já disse que não estou fazendo nada. Tenha cuidado, Gisele. Miguel está de olho em você e em Ramon. Em Ramon, sim. Quer vingar a honra perdida de Lucena. Se ele descobrir que você e Ramon, não vai descobrir nada. Tenha cuidado. Tenho a estranha sensação de que algo terrível está para acontecer. Não vai acontecer nada, Esteban já disse. Deixe de se preocupar à toa e vá. Os outros o esperam. Esteban deu-lhe um beijo discreto no rosto e saiu, coração opresso, temendo pela sua segurança. Depois que eles se foram, Gisele começou a se inquietar. Precisava partir o quanto antes. Se eles a estivessem traindo, na certa que estariam usando a sua casa, chegaria de madrugada, depois que fechassem a taverna e os flagraria juntos. Por volta das 2 horas da madrugada, Ramon fechou a taverna e foi para a casa em companhia de Manuela. Como de costume, entraram e foram direto para o quarto, onde logo começaram a se amar. Pouco depois, a carruagem de Gisele parou na porta da frente e ela saltou. Com cuidado foi rodeando a casa até que chegou à cozinha, onde Belita costumava dormir num quartinho atrás. Bateu de leve a porta até que a escrava acordou, bastante sonolenta. Entreabriu a porta e espiou. Senhora Gisele, exclamou assustada. Psiu! Fez Gisele indicando-lhe que não devia fazer barulho. Belita encolheu-se assustada. Sabia que Ramon e Manuela estavam no quarto e temia pelo que poderia acontecer. Sem dizer nada, correu de volta ao seu quarto,
rezando para que Gisele não a responsabilizasse por aquilo. Em silêncio, Gisele começou a subir as escadas. A casa estava toda às escuras, à exceção de seu quarto, cuja fraca luz das velas ainda luzia. Sem produzir qualquer ruído, encostou o ouvido na porta e escutou, do lado de dentro, os conhecidos gemidos e sussurros. Não se conteve. Com um empurrão, escancarou a porta e entrou, flagrando Ramon e Manuela. O susto que eles levaram foi imenso. Ramon, apanhado de surpresa, empurrou Manuela para o lado, e ela caiu sobre a cama, rosto lívido, espantada demais para falar. Gisele! Ramon conseguiu balbuciar, a cara branca feito cera. Seu animal, porco imundo. Gisele, espere. Eu sabia. Foi só me ver pelas costas para me trair com essa vagabunda. Descontrolada, Gisele partiu para cima de Manuela e começou a bater em seu rosto, ao mesmo tempo em que gritava: sua ordinária meretriz, tirei-a da rua quando você precisou e é assim que me paga. Não, Gisele, não, suplicava Manuela, tentando aparar os golpes. Você me paga, se me paga. Continuou a bater-lhe, até que Ramon conseguiu segurá-la por trás. Pare com isso, Gisele. Manuela não tem culpa de nada. Seus cretinos. Foi divertido me enganar, não foi? A tola, estúpida, idiota da Gisele, que faz tudo pensando em Ramon, e Ramon gasta o seu amor no corpo dessa vadia. Acalme-se, Gisele, por Deus. Vou matá-la. Solte-me, Ramon. Vou matar essa vagabunda. Saia daqui, Manuela, berrou Ramon. Manuela não esperou uma segunda ordem, mas que depressa apanhou suas roupas e saiu, ainda nua, indo vestir-se no corredor. Gisele estava completamente ensandecida e era bem capaz mesmo de matá-la. Largue-me, Ramon. Vou matá-la, vou matar você. Sem soltá-la, Ramon foi virando o corpo de Gisele até que ela ficou de frente para ele. Segurando seus braços para trás, tentou argumentar. Gisele não é o que está pensando, não é? O que pensa que sou, alguma imbecil? Então não vi com meus próprios olhos, seu canalha, seu patife. Com as mãos presas atrás do corpo, Gisele pôs-se a chutar Ramon e ele foi obrigado a apertar os seus punhos e torcer os seus braços com mais força, fazendo com que ela se acalmasse. Manuela não significa nada para mim. É apenas um corpo de mulher, nada mais. Durmo com Manuela porque não posso estar com você, mas é a você que amo, só você. Mentira. Não é mentira, você é meu único amor. O que Manuela me dá é apenas sexo. Ela não me preenche feito você, só aquece o meu coração. Quando durmo, é com você que sonho. Quando acordo, você é a primeira em quem penso. Ao caminhar pelas ruas, é você que vejo nos rostos das outras mulheres. É pelo seu corpo que anseio quando o meu arde de desejo. Mas você não está. Está sempre longe no leito de outro homem. Sinto-me só, Gisele. Morro de saudade de você. Foi por isso que cedi aos apelos de Manuela, porque não aguentava mais a sua ausência. Tocada pelas palavras sinceras de Ramon, Gisele foi se acalmando. Ele a amava, tinha certeza. Na certa fora Manuela quem o seduzira, e ele, fraco, feito todo homem, deixara-se levar pelo desejo e os impulsos, e a tomara por amante. Mas fora ela a culpada, estava claro. Ramon, eu não sei o que dizer. Sinto-me ultrajada, ferida e enganada. Tem razão de se sentir assim, mas acredite em mim quando lhe digo que você é a única mulher que eu amo. Do contrário, já teria fugido com Manuela. Lembre-se de que sei onde você escondeu seu tesouro, e poderia muito bem tê-lo apanhado e fugido. Mas não foi isso que eu fiz, foi? Não, não foi. Mas podia, não podia? Podia, mas não fiz. E sabe por quê? Porque é você que eu amo, Gisele. Você e mais ninguém. Ele tinha razão. Gisele lhe confidenciara o segredo de seu tesouro oculto, e ele bem poderia tê-lo roubado e fugido com Manuela para bem longe, mas não o fizera. Tivera todas as oportunidades, mas preferira ficar ali. E se ele não fugira, então era mesmo porque a amava. Sim, Ramon a amava. Tudo fora culpa de Manuela. Fora ela quem o seduzira. Aquela vagabunda ordinária. Rugiu Gisele. Dei-lhe a acolhida e ela me traiu. Manuela é apenas uma tonta. Não a defenda. Jamais torne a defender outra mulher. Ela o seduziu, não foi? Tentou você até que conseguiu o que queria. Eu devia imaginar.
os olhares que ela lhe lançava, como foi estúpida em mantê-la na taverna. Não pense nisso agora, já passou. Não passou, não. Ela é uma meretriz e vai ter o fim que merece. O que você vai fazer? Você vai ver. Ainda segurando suas mãos para trás, Ramon beijou seus lábios com a dor, e ela correspondeu cheia de paixão. Ele soltou seus punhos e ela o abraçou, e em breve os dois estavam na cama se amando. Quando terminaram, Ramon acariciou seu ventre e falou com ternura: "E o meu filhinho, como é que vai aí dentro?" Gisele deu um sorriso forçado. Filhinho? Pois sim. Ela queria muito aquele filho, mas ficou imaginando o que Ramon faria quando sua barriga crescesse, com seu corpo deformado, impossibilitando-a de ficar com ele na cama. Na certa acabaria procurando outras mulheres, e ela não podia permitir. Já sabia o que fazer. O filho que a perdoasse, mas sua felicidade ao lado de Ramon era muito mais importante. Em silêncio, Gisele desceu ao porão, onde seus objetos de magia ainda se encontravam guardados. Com a vela na mão, fechou a pesada porta e dirigiu-se para as prateleiras ao lado de estante de livros, onde guardava suas poções. Há quanto tempo? Não tinha ali todos os elementos, mas precisava reuni-los. Acobertada pela escuridão da noite, saiu pela porta que dava para a floresta e penetrou na mata escura. Não havia lua, e ela foi obrigada a usar uma lanterna para iluminar-lhe o caminho. Em pouco tempo, reuniu tudo o que necessitava e voltou para dentro de casa. Ramon não deveria desconfiar de nada, ou poderia ficar aborrecido. Rapidamente preparou a mesma infusão de que tantas vezes já fizera uso e guardou-a num frasco. Voltou para o seu quarto e deitou-se ao lado de Ramon, que dormiu um sono pesado. No dia seguinte, logo pela manhã, voltou ao castelo. Aproveitando-se de que não havia mais ninguém ali além dos criados, trancou-se em seus aposentos e abriu o frasco. Ficou olhando para ele e para seu ventre, que ainda não dava os sinais da gestação. Pelos seus cálculos, devia estar lá pelo 3º mês, e ainda havia tempo suficiente para fazer o aborto sem correr muitos riscos. Pensou em Ramon. Ele ficaria triste. Queria muito aquele filho e ela também, mas não poderia aceitar perder o homem amado por causa de seu corpo disforme. Solano igualmente ficaria triste, mas era por ele também que chegava aquele ato extremo. Havia prometido a Rúbia que nada faria contra ele, o que se tornaria praticamente impossível com o filho de outro homem nos braços. Não, decididamente, aquela criança não seria uma boa coisa para ninguém. Dando ainda uma última olhada para a barriga, decidiu-se. Virou o frasco todo na boca de um gole só e fez uma careta de repulsa. O líquido era amargo e desceu queimando em sua garganta. Deitou-se na cama para dormir. Dali a pouco, sentiu queimar-lhe também as entranhas. Aquela sensação já era conhecida e ela pouco depois sentiu o sangue descer pelas pernas. Com ele, o que teria sido seu filho. Chorou. Em outras circunstâncias, talvez aquela criança fosse a luz de sua existência, mas naquele momento poderia representar o princípio de sua destruição enquanto mulher.